Os mortos ressuscitaram após o falecimento de Jesus Cristo na cruz. Um tremor de terra abalou Jerusalém. Sepulturas se abriram e corpos de santos se ergueram em um acontecimento sobrenatural e sem precedentes. O que ocorreu naquele dia alterou para sempre a trajetória da humanidade. A cidade sagrada presenciou algo que jamais poderia ser esquecido. Homens e mulheres que antes estavam mortos andavam entre os vivos, proclamando uma mensagem que refletia o poder de Deus sobre a morte. Cada detalhe desse milagre evidenciava a soberania divina de maneira inquestionável. Esse foi o instante em que a terra, o céu e até os mortos anunciaram a vitória de Cristo, um evento que abalou tanto o mundo físico quanto o espiritual, assinalando o começo de uma nova era. A crucificação de Jesus Cristo é um dos episódios mais marcantes da Bíblia e da história da humanidade. Nesse momento de sofrimento e entrega, sinais extraordinários e sobrenaturais começaram a se manifestar, revelando o poder de Deus e o significado espiritual desse ato. A morte de Jesus não foi meramente um episódio histórico, mas um evento que sacudiu os céus e a terra. No Evangelho de Mateus, é descrito que, ao entregar o Espírito, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, o céu escureceu e um intenso terremoto sacudiu a terra. O véu do templo mencionado em Mateus, capítulo 27, versículo 51, simbolizava a separação entre Deus e a humanidade. Ele delimitava o Santo dos Santos, local onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez ao ano para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Quando o véu foi rasgado, tornou-se evidente que o sacrifício de Jesus removeu essa barreira entre Deus e os homens, inaugurando um novo pacto. Isso não foi apenas um acontecimento físico, mas uma afirmação espiritual de que o acesso ao Pai estava agora disponível para todos que crescem no Filho. A escuridão que cobriu a terra naquele instante não era comum, mas um sinal de luto celestial. Como descrito em Lucas, capítulo 23, versículo 44, a escuridão tomou conta do meio-dia até as 3 da tarde, representando a gravidade do momento. O sol, criado para iluminar o mundo, escondeu-se diante do sofrimento do Criador. Essa escuridão ecoava as palavras do profeta Amós, que em seu livro, no capítulo 8, versículo 9, profetizou que Deus faria o sol se pôr ao meio-dia em um dia de juízo. Além disso, o terremoto que estremeceu a terra naquele instante foi mais do que um evento natural. Foi a própria criação reagindo ao sacrifício de Jesus Cristo, reconhecendo a magnitude cósmica desse momento. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 26, nos recorda que Deus prometeu abalar não apenas a terra, mas também os céus. Esse tremor não foi somente físico, mas espiritual, simbolizando a transformação que o sacrifício de Jesus traria ao mundo. Enquanto o corpo de Jesus permanecia pendurado na cruz, o mundo físico refletia o peso da dimensão espiritual. As pessoas presentes naquele dia ficaram perplexas diante desses acontecimentos. Muitos que antes zombavam agora estavam tomados por temor e incerteza, pois os sinais evidenciavam que aquele homem na cruz não era comum. Como registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 54, o centurião romano e os que estavam com ele declararam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa confissão pública mostrava que, mesmo diante da morte, a glória de Cristo não poderia ser negada. À medida que o céu escurecia, a terra tremia e o véu do templo se rasgava, o cenário estava preparado para que algo ainda mais surpreendente ocorresse: o milagre das sepulturas abertas. Quando Jesus Cristo entregou seu espírito na cruz, o impacto de sua morte não se restringiu apenas aos céus e à terra. Algo sobrenatural e sem precedentes se deu. As sepulturas começaram a se abrir, e muitos corpos de santos que haviam adormecido na morte voltaram à vida.
Esse fenômeno extraordinário, descrito em Mateus, capítulo 27, versículo 52, não foi apenas um evento físico, mas uma declaração poderosa do triunfo de Jesus sobre a morte. A abertura das sepulturas, provocada pelo terremoto que sacudiu Jerusalém, era uma evidência clara de que algo novo estava acontecendo. A terra que antes guardava os corpos dos mortos já não podia mais contê-los diante do poder de Deus. Esse acontecimento foi um prenúncio do que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição desses santos indicava que a morte já não tinha domínio e que a vitória sobre o pecado estava sendo estabelecida. As sepulturas abertas simbolizavam uma transformação profunda na ordem espiritual. Antes, a morte era encarada como um fim inevitável, uma separação definitiva entre os vivos e os mortos. No entanto, com o sacrifício de Cristo, a ressurreição tornou-se uma realidade concreta. O profeta Oséias, em seu livro capítulo 13, versículo 14, profetizou: Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Esse milagre cumpriu essa promessa, pois a obra redentora de Jesus estava rompendo os grilhões da morte. Imagine a cena em Jerusalém. Enquanto o terremoto ocorria, pedras rolavam, sepulturas eram desenterradas e corpos que há tempos haviam sido sepultados agora estavam sendo restaurados para testemunhar o poder de Deus. A Bíblia enfatiza que esses não eram quaisquer mortos, mas santos, pessoas fiéis a Deus que aguardavam a redenção. Talvez fossem profetas, homens e mulheres de fé, ou até mesmo figuras piedosas que viveram sob a antiga aliança. Mateus deixa claro que esses ressuscitados não apenas saíram das sepulturas, mas após a ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa, testemunhando diretamente aos que lá estavam. Esse acontecimento foi também uma manifestação visível da transição entre eras espirituais. Enquanto a antiga aliança exigia sacrifícios e leis para aproximar o homem de Deus, a nova aliança, selada pelo sangue de Jesus, trouxe liberdade e vida eterna. A ressurreição desses santos proclamava que o poder da morte havia sido derrotado, assim como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Além do impacto espiritual, essas sepulturas abertas também apontavam para um futuro glorioso. Eram um vislumbre da ressurreição que acontecerá no final dos tempos, quando todos os que morreram em Cristo serão restaurados para a vida eterna. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2, está escrito: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O milagre ocorrido em Jerusalém no momento da morte de Cristo foi uma antecipação desse evento final. Enquanto as sepulturas permaneciam abertas, o espanto e a admiração se espalhavam entre o povo. Esse não era um evento comum, mas a manifestação extraordinária do poder de Deus. Mas o que aconteceu com esses ressuscitados depois que saíram das sepulturas? A resposta está ligada ao desdobramento desse momento histórico e às aparições que ocorreram na Cidade Santa. Quem eram os ressuscitados? A ressurreição de numerosos santos após a morte de Jesus, descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, é um dos acontecimentos mais enigmáticos e grandiosos da Bíblia. O relato bíblico afirma de maneira clara: os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham falecido foram ressuscitados. Eles saíram dos túmulos e, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. Esse fenômeno extraordinário ocorreu de forma literal, causando um impacto profundo em todos que presenciaram tal evento. Mateus narra que os túmulos foram abertos no instante da morte de Cristo.
acompanhados pelo terremoto que abalou Jerusalém. No entanto, os corpos dos santos só retornaram à vida após a ressurreição de Jesus. Esse detalhe é essencial para a compreensão da narrativa, pois a ressurreição de Cristo é apresentada na Bíblia como as primícias dos que dormem, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso demonstra que a vitória de Jesus sobre a morte foi o evento que desencadeou a ressurreição dos santos. Esses ressuscitados não eram pessoas anônimas ou comuns. A designação de santos sugere que eram indivíduos devotos a Deus, consagrados e justos. Entre eles, poderiam estar profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias ou Daniel, que aguardavam o cumprimento das promessas messiânicas. Outra possibilidade é que fossem homens e mulheres fiéis, mencionados em passagens como Hebreus, capítulo 11, que destaca a nuvem de testemunhas composta por heróis da fé que viveram em fidelidade a Deus. A ressurreição desses santos também ecoa as profecias do Antigo Testamento. O profeta Isaías, em seu livro, capítulo 26, versículo 19, declarou: "Os teus mortos viverão, os teus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos." Essa profecia teve um cumprimento parcial nesse evento, demonstrando o poder de Deus para restaurar vidas e cumprir suas promessas. Além do impacto espiritual, esse acontecimento também foi um testemunho público. Os santos ressuscitados saíram de suas sepulturas e apareceram na Cidade Santa, Jerusalém. Imagine o efeito sobre as pessoas que ali estavam. Muitos podem ter reconhecido esses santos que possivelmente viveram em épocas anteriores. Talvez fossem seus antepassados, conhecidos ou líderes espirituais que marcaram suas comunidades. A presença deles nas ruas de Jerusalém foi uma evidência inegável de que algo sobrenatural e transformador havia ocorrido. Essa ressurreição coletiva não foi apenas um evento isolado, mas também um prenúncio do que acontecerá no fim dos tempos. O próprio Jesus já havia mencionado isso em João, capítulo 5, versículo 28. "Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão." Os santos ressuscitados foram um vislumbre do que ocorrerá quando Cristo retornar e todos os que nele creem forem ressuscitados para a vida eterna. O destino final desses ressuscitados permanece um mistério. A Bíblia não revela o que aconteceu com eles depois de suas aparições em Jerusalém. Alguns estudiosos sugerem que, assim como Lázaro, eles foram restaurados à vida por um tempo e depois faleceram novamente. Outros acreditam que podem ter sido tomados por Deus, como ocorreu com Enoque e Elias. Independentemente do desfecho, o significado desse evento permanece evidente. Ele apontava para a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Como Paulo declarou em Romanos, capítulo 6, versículo 9. "Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele." Os ressuscitados foram uma manifestação do poder divino e da redenção trazida por Cristo. Suas aparições em Jerusalém não apenas confirmaram a realidade da ressurreição, mas também proclamaram que a morte havia sido vencida. Esse evento deixou todos perplexos, preparando os corações para compreenderem o significado maior da obra de Cristo. O impacto em Jerusalém. Quando os santos ressuscitaram e começaram a aparecer em Jerusalém, o impacto foi imenso e inegável. Imagine as ruas da Cidade Santa sendo tomadas por testemunhas vivas da vitória de Deus sobre a morte. Esses homens e mulheres que haviam ressuscitado após a ressurreição de Jesus caminharam entre os vivos, tornando-se um testemunho público e incontestável do poder divino.
O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 53, afirma que eles entraram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. Essa aparição sobrenatural transformou Jerusalém em um verdadeiro palco de revelações espirituais extraordinárias. A cidade, que já havia sido o cenário de tantos momentos marcantes da história bíblica, agora testemunhava algo sem precedentes. Pessoas que estavam mortas e eram reconhecidas como santos caminhavam novamente entre os vivos. O impacto emocional e espiritual foi enorme. Imagine aqueles que haviam chorado pela perda de entes queridos e, de repente, puderam vê-los novamente, comprovando que algo divino e grandioso havia acontecido. Essas aparições não podiam ser ignoradas, pois eram uma prova direta da obra redentora de Cristo. Esse evento também serviu como cumprimento das Escrituras. No livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 3, Deus declara: "Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo." A Cidade Santa, frequentemente mencionada nas profecias, tornou-se o cenário de um dos maiores testemunhos da vitória divina. Essa ressurreição coletiva dos santos apontava para a transformação espiritual pela qual Jerusalém estava passando. O povo da cidade ficou em choque. Muitos que haviam duvidado da identidade de Jesus agora se deparavam com um sinal irrefutável. Entre os ressuscitados poderiam estar figuras conhecidas da história local, líderes espirituais ou familiares que haviam vivido em santidade. Imagine o impacto de alguém ver uma pessoa piedosa de sua comunidade, há muito tempo sepultada, caminhando novamente pelas ruas e proclamando o poder de Deus. O temor tomou conta dos corações, mas esse receio veio acompanhado de um despertar espiritual. Além disso, esses ressuscitados apontavam para algo ainda maior que estava por vir: a ressurreição final. Esse acontecimento serviu como um prenúncio do que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro." Era como se Deus estivesse concedendo ao povo de Jerusalém um vislumbre de seu plano eterno, reafirmando que a morte não representa o fim para aqueles que estão nele. O terremoto que acompanhou o momento da morte de Jesus já havia despertado a atenção de muitos, mas agora os eventos seguintes deixavam claro que o que estava acontecendo não era apenas um fenômeno natural, mas algo sobrenatural. Os ressuscitados eram a prova viva de que Jesus não era apenas um profeta ou mestre, mas o próprio Filho de Deus, aquele que possuía autoridade sobre a vida e a morte. Como o centurião romano exclamou anteriormente, conforme registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 54, "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Essa declaração ecoava no coração de muitos que presenciaram os santos ressuscitados caminhando por Jerusalém. Embora Mateus não forneça detalhes sobre o que esses ressuscitados disseram ou fizeram enquanto estavam na cidade, sua mera presença já era suficiente para causar uma transformação. Eles eram um lembrete vivo de que as promessas de Deus estavam sendo cumpridas diante dos olhos do povo. Suas aparições reforçavam a mensagem de que o sacrifício de Jesus não apenas trouxe redenção, mas também inaugurou uma nova era, na qual a morte não mais prevaleceria. Enquanto as ruas de Jerusalém fervilhavam com esses testemunhos vivos, uma mensagem ainda mais profunda estava sendo proclamada. A vitória de Cristo sobre a morte não era apenas para aqueles santos que ressuscitaram, mas para todos os que nele confiassem. O significado espiritual da ressurreição coletiva. Mas antes de continuarmos, se este conteúdo tem edificado sua vida, curta, comente e compartilhe seu amém nos comentários. Isso faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos juntos espalhar fé e esperança. Continuando, a ressurreição dos santos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo não foi apenas um evento histórico, mas um acontecimento carregado de significado espiritual. Esse milagre transcendeu o tempo e o espaço, trazendo uma mensagem divina que ressoa até os dias de hoje. Foi uma demonstração visível da vitória de Jesus sobre a morte, uma antecipação do que acontecerá com todos os que nele creem e uma revelação do cumprimento das promessas de Deus para a humanidade. O primeiro e mais evidente significado dessa ressurreição coletiva é a vitória de Cristo sobre a morte. O sacrifício de Jesus na cruz e sua própria ressurreição inauguraram uma nova era, na qual a morte perdeu seu domínio. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, Paulo declara: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" A ressurreição dos santos foi uma manifestação tangível dessa verdade. Ao ressuscitá-los, Deus demonstrou que a morte, que desde Adão havia sido a consequência inevitável do pecado, não era mais a palavra final para os fiéis. Além disso, a ressurreição desses santos representa um símbolo poderoso da redenção completa que Jesus trouxe ao mundo. Desde os tempos do Antigo Testamento, a morte era vista como uma separação definitiva, uma barreira intransponível. No entanto, em Isaías capítulo 25, versículo 8, Deus promete: "Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos." A ressurreição dos santos foi o cumprimento parcial dessa promessa, mostrando que Deus estava restaurando sua criação e vencendo o poder da morte. De maneira definitiva, esse acontecimento também possui um significado escatológico profundo. Foi uma antecipação do que ocorrerá no fim dos tempos, quando todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Jesus já havia mencionado essa ressurreição futura em João capítulo 5, versículo 28. "Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão." A ressurreição dos santos foi um vislumbre dessa realidade, uma prévia do que todos os fiéis podem aguardar quando o Senhor retornar em glória. Além disso, esse evento também aponta para o propósito universal da obra de Cristo. Ele não veio apenas para salvar aqueles que estavam vivos durante seu ministério terreno, mas também para redimir todos os que nele confiaram ao longo das gerações. Essa verdade é enfatizada em Romanos, capítulo 4, versículo 25, onde o apóstolo Paulo afirma: "Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação." Os santos que ressuscitaram eram testemunhas dessa justificação divina, uma evidência viva de que o poder de Cristo se estende até mesmo sobre os mortos. O impacto espiritual dessa ressurreição coletiva também está relacionado ao conceito de esperança para os cristãos. A ressurreição dos mortos é uma das promessas centrais da fé. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, declara: "Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram." A ressurreição dos santos em Jerusalém foi um lembrete poderoso de que essa esperança não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta. Assim como eles foram levantados de seus túmulos, todos os que confiam em Cristo também serão. Esse evento também trouxe uma mudança na forma como os fiéis compreendiam a morte. Antes da ressurreição de Cristo, a morte era vista como algo definitivo e temível. No entanto, agora ela passou a ser entendida como uma transição. Como Paulo escreve em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." A ressurreição dos santos demonstrou que, para aqueles que estão em Deus, a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida gloriosa.
Enquanto os santos ressuscitados percorriam as ruas de Jerusalém, sua presença era um sinal do poder transformador de Deus. Eles representavam não apenas a vitória de Cristo, mas também a restauração de todas as coisas. Esse evento marcou a história da redenção, apontando para o dia em que toda a criação será renovada, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Essa ressurreição coletiva, portanto, não foi apenas um evento local em Jerusalém, mas uma proclamação universal do plano eterno de Deus para a humanidade. E enquanto o significado desse milagre ecoava nos corações daqueles que o presenciaram, ele também iluminava o destino glorioso que aguarda todos os que creem. A conexão com a vitória de Cristo sobre o pecado. A ressurreição dos santos em Jerusalém não foi apenas um milagre impressionante, mas uma manifestação direta da vitória de Cristo sobre o pecado. Para compreender plenamente esse acontecimento, é necessário retornar ao início da humanidade, quando o pecado entrou no mundo. Em Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva trouxe a morte como consequência inevitável do pecado, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Desde aquele momento, a humanidade esteve sujeita ao domínio do pecado e da morte. Jesus Cristo veio ao mundo como o segundo Adão, aquele que traria redenção onde o primeiro Adão trouxe condenação. Paulo explica essa conexão em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito que satisfez a justiça divina, quebrando o ciclo de pecado e morte que aprisionava a humanidade desde a queda. A vitória de Cristo sobre o pecado foi o que tornou possível a ressurreição dos santos. Antes de sua morte, o pecado reinava sobre a humanidade, separando-a de Deus e mantendo os mortos em um estado de espera. Mas com o sacrifício de Cristo, essa separação foi desfeita. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo declara: E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse ato de redenção permitiu que aqueles que haviam morrido em santidade fossem libertos do poder da morte. Além disso, a ressurreição dos santos aponta para uma transformação espiritual ainda mais profunda. O pecado não era apenas uma ação, mas um estado que governava a vida dos homens. Em Romanos, capítulo 6, versículo 6, está escrito: Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. O sacrifício de Jesus não apenas derrotou o pecado no aspecto judicial, mas também quebrou seu poder sobre os fiéis, capacitando-os a viver em santidade e obediência a Deus. A ressurreição dos santos em Jerusalém foi um testemunho visível dessa vitória espiritual. Aqueles que haviam morrido sob a antiga aliança agora ressuscitaram para proclamar a nova aliança estabelecida pelo sangue de Cristo. Essa conexão entre a ressurreição e a libertação do pecado também reflete o que acontecerá no futuro, quando toda a criação será restaurada. Em Romanos capítulo 8, versículo 21, Paulo escreve: Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A vitória de Cristo sobre o pecado também transformou o relacionamento entre Deus e a humanidade. Antes de sua morte, o acesso a Deus era restrito e o pecado criava uma barreira intransponível. Porém, o sacrifício de Jesus abriu um caminho direto para o Pai, simbolizado pelo rasgar do véu do templo no momento de sua morte. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16,
somos encorajados. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O impacto eterno da vitória de Cristo é evidente na ressurreição dos santos, que proclamavam que o poder do pecado e da morte havia sido vencido. Esses santos eram um testemunho vivo de que o sacrifício de Jesus havia transformado a ordem espiritual do mundo, inaugurando uma nova era de redenção e restauração. Enquanto os ressuscitados percorriam as ruas de Jerusalém, sua presença era um lembrete inconfundível de que o pecado já não exercia domínio sobre aqueles que pertenciam a Cristo. Eles eram a evidência visível de que o poder do pecado havia sido vencido e sua ressurreição apontava para a vitória final que acontecerá na volta de Cristo, quando toda a criação será renovada e a morte completamente extinta. Por que esse evento é pouco abordado na Bíblia? A ressurreição dos santos em Jerusalém é sem dúvida um dos acontecimentos mais impressionantes registrados nos Evangelhos. No entanto, é intrigante notar que, apesar de sua grandiosidade, esse milagre recebe pouca ênfase nas Escrituras e até mesmo nas tradições cristãs. Mateus, o único evangelista a mencioná-lo, narra o episódio de forma breve em seu evangelho, no capítulo 27, versículos 52 e 53. Isso levanta a questão: por que um evento tão notável é tratado de maneira tão sucinta e sem mais explicações? Uma razão fundamental pode estar no foco central das Escrituras, a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, em sua totalidade, é uma revelação sobre quem é Jesus e sobre sua obra redentora. No contexto da crucificação e da ressurreição, o centro da narrativa não são os acontecimentos paralelos, por mais extraordinários que sejam, mas sim o próprio sacrifício e triunfo de Cristo. Como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Assim, o principal objetivo de Mateus ao mencionar a ressurreição dos santos era destacar o impacto da morte e ressurreição de Cristo, sem desviar a atenção de sua missão. Outro fator que pode explicar a brevidade desse relato é a natureza do próprio milagre. A ressurreição dos santos não era o evento principal, mas sim uma confirmação do que Jesus havia realizado. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os santos ressuscitados eram um sinal tangível dessa verdade, mas o foco principal permanece na ressurreição de Cristo, que é o alicerce da fé cristã. Além disso, a concisão desse relato pode estar relacionada ao público-alvo do Evangelho de Mateus. Escrito principalmente para judeus, seu objetivo era demonstrar que Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A ressurreição dos santos, mencionada brevemente, serve como referência direta a profecias como a de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Entretanto, os leitores judeus estariam mais preocupados com a conexão de Jesus às Escrituras do que com detalhes adicionais sobre os ressuscitados. Outro aspecto a ser considerado é a estrutura narrativa dos evangelhos. Eles são relativamente curtos em comparação com a vastidão do que poderiam conter, e seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo a registrar aquilo que era essencial para transmitir a mensagem da salvação. João, ao encerrar seu evangelho, afirma em capítulo 21, versículo 25: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Essa afirmação nos lembra de que nem todos os detalhes foram registrados,
mas o que foi escrito é suficiente para nos conduzir à fé e ao entendimento da obra de Cristo. Do ponto de vista teológico, o silêncio sobre os detalhes dos santos ressuscitados reflete a essência de sua missão. Eles não vieram para atrair atenção para si mesmos, mas para glorificar a obra de Cristo. Como Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os ressuscitados eram esses vasos de barro, instrumentos usados por Deus para proclamar sua glória, mas o foco deveria permanecer no poder divino manifestado em Cristo. Além disso, muitos eventos bíblicos carregam um mistério inerente. Deus, em sua sabedoria, escolhe revelar apenas o que é necessário para cumprir seu propósito. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. A ressurreição dos santos foi uma revelação poderosa, mas os detalhes adicionais sobre quem eram ou o que fizeram permanecem ocultos. Isso nos convida a confiar em Deus e a buscar os significados espirituais por trás do que foi revelado. Por fim, o silêncio sobre esse episódio também nos recorda que o foco do Evangelho é Cristo e sua mensagem de redenção. Os santos ressuscitados apontam para Ele e não para si mesmos. Mateus registrou o essencial para que seus leitores compreendessem o impacto da ressurreição de Cristo e seu poder transformador. O breve relato sobre os santos ressuscitados funciona como um eco poderoso da vitória de Jesus, mas sempre subordinado à centralidade do Salvador. Embora os detalhes desse evento sejam limitados, sua mensagem é incontestável. Jesus é o Senhor sobre a morte e o pecado. A ressurreição desses santos foi um sinal para o povo de Jerusalém e para todas as gerações, evidenciando o triunfo definitivo de Cristo. O que esse milagre nos ensina hoje? A ressurreição dos santos em Jerusalém, registrada no capítulo 27 de Mateus, carrega uma mensagem poderosa que ultrapassa o tempo. Mais do que um evento milagroso do passado, essa ressurreição coletiva traz lições eternas sobre a soberania de Deus, a vitória de Cristo e a esperança da ressurreição que aguarda todos os que creem nele. Esse milagre revela verdades profundas que moldam nossa visão sobre Deus, a salvação e a vida após a morte. Antes de tudo, a ressurreição dos santos confirma o domínio absoluto de Deus sobre a vida e a morte. O poder demonstrado naquele dia serve como um lembrete de que Deus não está sujeito às leis naturais ou às forças da morte. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus declara: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A ressurreição dos santos foi uma manifestação pública de que a morte não é o fim para aqueles que estão sob os cuidados de Deus. Esse prodígio nos inspira a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, sabendo que seu poder não tem limites e que nada escapa ao seu controle. Além disso, esse acontecimento ressalta a primazia de Cristo na conquista sobre o pecado e a morte. Os santos ressuscitados foram uma evidência viva de que a obra de Jesus na cruz se estende tanto aos vivos quanto aos mortos. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, Paulo escreve: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A ressurreição dos santos demonstra que a vida eterna prometida por Jesus é uma realidade concreta e acessível a todos os que nele creem. Esse ensinamento nos convida a viver com fé, reconhecendo que o sacrifício de Cristo nos libertou do domínio do pecado e nos garantiu a vida eterna.
Outra lição essencial é a esperança que esse milagre proporciona. Em um mundo marcado pela dor, sofrimento e morte, a ressurreição dos santos nos recorda que a morte não tem a palavra final. Jesus prometeu que aqueles que nele confiam viverão, mesmo que morram. Em João, capítulo 11, versículo 25, ele declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa promessa é uma âncora para a alma, especialmente em momentos de perda ou incerteza. Assim como aqueles santos ressuscitaram como testemunhas do poder de Deus, nós também temos a certeza de que em Cristo a morte jamais será definitiva. Esse milagre também nos ensina sobre a comunhão dos santos. A ressurreição coletiva em Jerusalém foi uma demonstração de que a salvação não é apenas individual, mas coletiva. Somos parte de um único corpo, a Igreja, chamada a testemunhar a obra de Deus no mundo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, somos exortados: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Os santos ressuscitados nos lembram de que somos chamados a ser testemunhas vivas da graça de Deus, compartilhando essa esperança com os outros. Naquele dia, Deus demonstrou que nem mesmo a morte pode resistir ao seu amor e ao propósito de Jesus Cristo. Túmulos foram abertos, vidas foram restauradas, e céu e terra testemunharam a soberania do Criador em um ato que ressoa até os dias de hoje. Esse evento nos convida a olhar para a cruz e para o túmulo vazio com uma nova compreensão. Cristo venceu a morte, e a ressurreição daqueles santos foi uma prova viva de que essa vitória não era apenas para ele, mas para todos os que nele confiam. É um lembrete de que, em meio às nossas dores, perdas e incertezas, há um futuro glorioso nos esperando, onde a morte será erradicada e a vida eterna será plenamente revelada. Que possamos viver com essa esperança no coração, sabendo que o mesmo Deus que trouxe vida àqueles túmulos em Jerusalém é o Deus que nos chama para viver em comunhão com Ele. Em Cristo, a morte já não tem domínio e a vida eterna já começou. Enquanto aguardamos o dia em que todas as coisas serão restauradas, que possamos ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho, proclamando a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Assim como naquele tempo a história não terminou na cruz, mas começou com a vida que ressurgiu, hoje o chamado de Deus chega até o seu coração. Se você sente que se afastou dos caminhos do Senhor ou deseja iniciar uma nova jornada com Jesus Cristo, lembre-se, a mesma graça que ressuscitou os santos em Jerusalém está disponível para você. Ele venceu a morte para que você tenha vida e vida em abundância e para que caminhe com Ele em amor e redenção. Se deseja se reconciliar com o Salvador ou entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, comente abaixo: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Esse ato de fé é o primeiro passo para uma vida transformada pela graça e pelo poder de Deus. E se você já entregou sua vida a Cristo, compartilhe essa mensagem e comente amém, para que essa palavra de esperança e salvação alcance ainda mais pessoas. Que juntos, como corpo de Cristo, possamos proclamar a vitória daquele que é a ressurreição e a vida. Até a próxima.